Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje conversaremos sobre um conto de terror. Na verdade, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é voltada mais para quem ainda não leu o conto, mais para uma apresentação geral, sem spoilers. E a segunda parte é uma parte na qual eu farei uma análise mais completa do conto. Então é mais direcionada para quem já leu ele. Mas se você não leu e tem interesse em ver a análise, não há problema algum também. Dito isso, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Shirley Jackson foi uma escritora norte-americana que escreveu romances, contos e memórias autobiográficas. Talvez você pense, eu nunca ouvi falar da Shirley Jackson. Será? Porque ela já influenciou vários autores, já foi referência para muitos nomes importantes que nós conhecemos hoje. Inclusive já há algumas adaptações cinematográficas dos seus livros aqui para o Brasil. Uma delas, que talvez você conheça, é aquela série, ou melhor, minissérie da Netflix, que se chama A Maldição da Residência Hill. Na série, eles optaram por não traduzir a palavra Hill, que significa colina, mas no livro, que também já temos um livro aí traduzido para o português, o título é um pouquinho diferente. É A Assombração da Casa da Colina. Então no livro foi traduzido, se eu não me engano o livro ele foi publicado pela editora Suma. A Shirley Jackson, ela foi uma autora bem reclusa, inclusive há especulações de que ela teria agorafobia, que é uma fobia que faz com que você tenha medo de sair, de se relacionar com outras pessoas, você acaba ficando mais em casa, é uma ansiedade muito forte. Inclusive, alguns personagens de história dela também terão essa fobia. A Shirley Jackson, ela foi casada e ela casou-se com um crítico literário que ela conheceu na universidade, e é interessante porque ela já é uma autora aí que pôde frequentar a universidade. É bem comum que quando nós tenhamos contato aí com escritoras mulheres, lendo a história delas, nós vemos que elas não foram à faculdade, não tiveram muito acesso à educação. E no caso da Shirley Jackson já é uma melhoria, né? Porque ela já teve esse acesso. E aí, lá nessa universidade, ela conheceu seu marido numa revista literária do campus, onde ela acabou seguindo essa carreira, então, de escritora, e ele seguiu a carreira de crítico literário. Agora que vocês já conhecem um pouco da Shirley Jackson, vamos então para o conto propriamente dito, nosso tema de hoje. Bom, aqui no canal eu também tenho uma série de vídeos na qual eu leio contos de terror ou histórias de terror, e eu já li esse conto, então para quem gosta de audiobook, fica aí a dica escutá-lo também. Já há outros contos de terror que eu já fiz a leitura aqui e fica aí um convitezinho para vocês conhecerem, eu vou deixar o link ali na descrição. Esse conto foi publicado primeiramente no dia 26 de junho de 1948, no jornal The New Yorker. Os leitores reagiram fortemente ao conto e eles reagiram de maneira negativa, o que surpreendeu bastante tanto o jornal quanto a escritora, porque a escritora sempre foi muito bem recepcionada pela crítica literária. Os leitores chegaram a escrever mais de 300 cartas, questionando, indagando, criticando o conto. E isso foi bem surpreendente para Shirley Jackson, e ela não respondia essas cartas, não respondia de forma geral aos leitores, porque, como eu já mencionei, ela era muito reclusa, ficava mais na dela, não gostava dessa interação leitor-escritor. O que pra época incomodava um pouco as pessoas, porque naquela época era bem comum que as pessoas buscassem conversar com os escritores, que os escritores tivessem um contato mais forte com essas pessoas, e ela não gostava disso. Mas a crítica literária recepcionou esse conto muito bem, de toda forma. E aí, a Shirley Jackson, como eu já mencionei, ela não respondia os leitores, mas ela chegou a fazer uma publicação em jornal, respondendo assim de forma geral todo mundo que questionou ela. E eu vou ler aqui pra vocês, vou ter que colocar meu óculos pra ler porque eu sou meio cego. Então vamos lá. Ela diz o seguinte: explicar o que eu esperava que a história dissesse é muito difícil. Acredito que, ao ambientar um ritual antigo e especialmente brutal no presente e em meu próprio povoado, porque ela se baseia no povoado onde ela morava, que ela morava em um lugar bem pequeno também, esperava chocar os leitores com uma dramatização explícita de uma violência sem sentido e uma desumanidade de suas próprias vidas. Então ela vai questionar muito a tradição, esse modo de como esse povoado ele se relaciona, desse modo de como as pessoas elas querem algo para si, mas elas não querem que as outras pessoas também queiram isso, e a mesma coisa acontece com o que elas não querem. Então, eu não quero que aconteça isso comigo,
eu definitivamente não quero, mas se acontecer com o outro, está tudo bem, sabe? Aquela coisa de cidade pequena, de apontar o dedo e tudo mais pra um, mas quando te aponta um dedo você fica bravo. E não é por acaso, nós vamos ver isso nesse conto. O conto é bem curto, ele tem em torno de 8 páginas, 10 páginas no máximo. E ele é um daqueles contos cheio de diálogos, então você realmente fica bem preso nele. Tudo se inicia com algumas crianças brincando na rua, eles estão de férias, e aí eles começam a juntar algumas pedras e tudo mais. Brincadeira de criança, ao que tudo indica. E aí as pessoas vão se organizando, vão chegando ali para o centro da cidade, do vilarejo, na verdade, que é um vilarejo que tem em torno de 300 pessoas. E aí elas vão se juntando para uma loteria. E nós já temos uma concepção de loteria, que é um jogo, digamos que de sorte, porque quem ganha vai ganhar algo bom. É o que nós vamos esperar, né, que vai acontecer desse conto. E aí as pessoas vão se juntando, estão todas ali bem animadas, é o que tudo indica. E aí um homem vem carregando uma caixa, que é nessa caixa que vai acontecer o sorteio. Só que à medida que esse sorteio vai acontecendo, você vai vendo que as pessoas parecem não querer ganhar. E aí você não entende, por que elas não querem ganhar se é uma loteria? Elas vão ganhar um prêmio, certo? Errado. Então, por quê? Só que você vai vendo alguns elementos, alguns comentários um pouco macabros ali, talvez, de alguém, de outra pessoa aqui, outra pessoa lá. E aí você vai começando a ter uma sensação de estranhamento, de que aquele vilarejo, onde todo mundo parecia muito pacífico, onde o local parecia muito calmo, ele tem algo por trás dele, algo um pouco bizarro. E até você entender o que de fato acontece, você vê-se muito enganado dentro dessa narrativa. E eu gosto muito dessas narrativas que elas brincam com essa pré-concepção do leitor, porque ele já tem um conhecimento de mundo que ele traz para a sua leitura do texto. E, às vezes, alguns contos, eles trabalham esse conhecimento prévio do leitor, pressupondo que ele vai ter aquela ideia, e aí eles já jogam uma ideia contrária. Não faz muito sentido, talvez, que eu esteja falando agora para vocês que não leram um conto, mas quando vocês lerem, vocês vão entender. E essa foi a parte, então, sem spoiler, a apresentação da autora, a apresentação da recepção do conto e a narrativa básica do conto sem spoiler. Agora nós vamos lá para a análise do conto. O que é que tem por trás da loteria? Bom, uma primeira ideia que nós podemos trazer, e eu digo primeira porque o conto ele pressupõe várias significações, é que a ideia do conto retoma um ritual antigo. E a própria Shirley Jackson já mencionou isso. Então, esse ritual consistiria ali num possível sacrifício de uma pessoa, mas também já deixa algo em aberto, já vou apontar isso também. Esse ritual, ele se consistiria, então, em sortear uma família, primeiramente, e a família sorteada é a família dos Hudsons, e dentro dessa família eles sorteiam um membro, e o membro sorteado foi, então, a Tessie Hudson. E essa pessoa que é sorteada, ela será apedrejada pelo vilarejo. E isso tudo nós vemos no conto, né? Numa leitura um pouco clara, porque esses elementos são narrados ali no conto. Então, lá do início, quando aquelas crianças estavam juntando pedra, não era por acaso. Era porque, após o sorteio, haveria um apedrejamento. Então, nós já vemos no conto uma ligação muito boa, que não há elementos gratuitos, que todos os elementos eles se complementam em prol, não necessariamente do final, mas em prol da significação do conto. Aqui também fica em aberto, meio obscuro, essa noção de se a pessoa será oferecida, digamos assim, se ela será apedrejada até a morte, ou se ela só será apedrejada até que todos joguem as suas pedras. Por quê? Por dois motivos. Um é que durante a narrativa do conto nós vemos o menino que ele vai sortear pela sua família e que geralmente quem sorteia são os homens, mas o pai dele, ele está ali com a perna quebrada, está como se fosse doente e tudo mais. E quando as pessoas comentam sobre isso, fica meio uma sensação assim de algo aconteceu. E aí a gente pode imaginar que talvez o apedrejado da última loteria tenha sido o pai dele e que ele estava ali com aquela perna quebrada e todo machucado por causa disso. Mas nós não sabemos, é apenas uma suposição. E também outra coisa que conduz a essa suposição de que seria um apedrejamento até que todos tivessem jogado pelo menos uma pedra, é porque uma das mulheres ela diz, esperem por mim, eu vou um pouco mais devagar porque eu não consigo correr muito, mas é como se ela tivesse também que jogar, entende? Então todo mundo teria que participar desse apedrejamento.
Por outro lado, nós que já somos leitores aí de terror há mais tempo, nós sabemos que nesses sacrifícios e tudo mais, a pessoa precisa de fato morrer. Então, talvez possa ser um apedrejamento até a morte, mas é uma questão que fica aberta, porque nós vemos até o momento em que a Tessie, ela é apedrejada, mas nós não sabemos se ela morreu. Uma segunda ideia é que esse conto ele vai diretamente a uma crítica social, uma crítica a essa hipocrisia da sociedade, porque nós vemos ali uma ideia desse desejo oculto da dor do próximo. Então, essa galera da loteria, eles se organizam ali e eles estão todos muito animados. Só que vejam bem, eles não machucariam uns aos outros do nada, então eles precisam achar uma motivação para que eles possam degustar essa dor do próximo. E essa motivação, então, seria essa colheita deles, que para eles terem uma colheita boa, eles teriam que machucar alguém, oferecer a vida de alguém. Então, é como se eles buscassem uma motivação para que eles pudessem sentir essa felicidade em machucar alguém. Então, isso é muito bizarro também. E ela também critica isso porque, vejam bem, eles querem construir isso, mas eles nunca querem ser a pessoa que sofrerá essa dor. Então nós vemos que a Tessie, a pessoa que é sorteada, ela chega muito animada, ela chega cumprimentando, ela chega, até no livro há uma expressão ali que diz que ela chega muito jokely, que é aquela pessoa que chega brincando, fazendo piada, humorística, tudo bem, de bom humor. Mas quando ela é sorteada, ela fica muito brava, ela fica muito revoltada. A personalidade dela muda da água pro vinho. Então, vejam bem, é uma hipocrisia, porque ela estava feliz até o momento que ela achou que ela fosse sortear outra pessoa. Mas no momento que ela é sorteada, tudo muda. E é justamente aquele funcionamento que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, que todo mundo quer apontar o dedo pra alguém, mas quando os dedos são apontados pra você, você se sente mal. E agora falando um pouco dos simbolismos dos nomes dos personagens da loteria. Em primeiro lugar, nós temos o Old Man Warner, que é aquele velhinho que ele fica ali fazendo os comentários durante o sorteio, durante as conversas entre as pessoas, ele fica meio que fazendo os comentários gerais para todo mundo ouvir. E esse nome dele não é por acaso, porque o nome dele é Warner, e aí nós lembramos do verbo to warn, que significa avisar. E geralmente quando nós colocamos esse ER no final, fica como se fosse o nome da pessoa que faz aquela ação. Por exemplo, nós temos to teach, que significa ensinar. E aí nós temos o teacher, que é aquele que ensina, o professor. E nesse caso, com warner vai funcionar a mesma coisa. Então, to warn, avisar. Warner, aquele que avisa. Então, esse nome dele não é por acaso. Ele é como se fosse um representante dessa tradição, que fica avisando os jovens, que fica avisando para manter esse funcionamento, senão algo ruim vai acontecer. Tanto que ele fala, loteria feita garante a colheita. Depois nós temos o Mr. Graves, que se vocês bem se lembram, é o homem que carrega aquela caixa preta onde estão os papéis da loteria. E Grave não é por acaso, Graves Covas, Grave Cova. Então é como se ele carregasse ali o nome de uma nova cova, sabe? Porque será a pessoa sorteada. Então esse pode ser um argumento para aquela ideia de que talvez seria um sacrifício mesmo, que a pessoa teria que morrer, já que pressupõe morte, cova e tudo mais. E aí, a pessoa que sorteia aqueles papéis, que se encarrega, que faz os discursos e tudo mais, é o Mr. Summers. Então, veja bem que summer, em inglês, significa verão. Então, verão pressupõe o quê? Luz, energia boa, felicidade, diversão. Só que aqui é uma grande ironia, porque ele carrega a tragédia. Então, esse Mr. Summers, ele seria, de certa forma, ali bem contrário do seu nome, então ela também brincaria nesse sentido de trazer uma ironia por meio do nome, bem interessante isso também. Depois nós temos os Hudsons. Eu pesquisei mais sobre eles porque eu senti que havia uma significação nesse nome, mas não era algo muito claro. E aí, na minha pesquisa, eu pesquisei de duas maneiras. Uma maneira, eu fui pesquisar o que as pessoas estudiosas desse conto haviam dito. E eu também coloquei na minha cabeça que tinha alguma coisa a ver com o nome, mas ninguém estava falando, então eu fui pesquisar mais sobre isso. Na minha primeira pesquisa, eu encontrei alguns estudiosos que falaram que Hudson era um sobrenome de uma das famílias mais tradicionais dos Estados Unidos,
que ajudou ali na consolidação de um estado, que agora eu não lembro exatamente qual era, mas enfim, a ideia por trás disso era que essa família representaria essa tradição antiga. E aí essa família representaria essa hipocrisia dentro da tradição, porque eles pregavam algo que eles não cumpriam. Então, isso seria em relação a Tessie, porque ela gostava muito da loteria, estava muito feliz até o momento em que ela foi sorteada. E aí, na minha outra pesquisa, eu pesquisei em relação ao nome Hudson. Então, Hut, se nós pegarmos só essa primeira parte do sobrenome, seria basicamente uma palavra que tem 3 traduções no mínimo. Então, uma delas era cabana, outra delas era uma coelheira e outra delas era caixa de madeira. Isso é muito interessante, porque a caixa do sorteio da loteria é uma caixa que tem seu material pedra e madeira. Então, gostei muito dessa analogia, foi a minha favorita. E é legal também que Hut, significando caixa de madeira, esse sons, que é a segunda parte do nome, poderia significar filhos, né? Son em inglês significa filho. E aí poderia ser algo como filhos da caixa. E que então provaria que desde o início o nome daqueles que seriam sorteados estaria ali na nossa cara. Como se desde o início do conto ele já tivesse nos dito quem seria o sorteado e nós não entendemos. Nós não fomos capazes de ver. Então, isso também é muito rico dentro desse conto. Depois, há um simbolismo nessa própria caixa, né? Porque nós vemos ali que o material principal dela é a pedra. Então, a pedra é algo que dura. Então, representaria essa tradição. Depois, um simbolismo das cores, porque ela é preta. Então, o preto geralmente simboliza essa escuridão, a morte. E lembrando que a caixa, ela fica de pé porque ela tem um suporte que é composto por 3 pernas. Então, basicamente, as pessoas relacionam essas 3 pernas do suporte da caixa a 3 pilares. Então, há quem vai relacionar isso aos 3 pilares da justiça, quem vai relacionar isso a 3 pilares, enfim, da família e tudo mais. Mas há também quem relacione, então, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que seriam esses 3 grandes nomes ali da igreja. Como se a igreja sustentasse a tradição. Então, também é legal considerar essa significação. E por último, outra coisa que eu observei é a Senhora Delacroix, que bem se vocês se lembram, é aquela que por último vai jogar a pedra na Tessie, ou uma das últimas aí, né, que ela fala que ela está indo mais devagar, porque enfim, ela não consegue correr. E é legal também que, de início, ela era amiga da Tessie, porque elas conversam, enfim, elas brincam e tudo mais, mas depois ela vai jogar pedra. Então, Delacroix significaria da cruz. Então, lá é da, e daí croix é cruz em francês. Então, poderia ter esse significado também. Mas olha só que interessante como a Shirley Jackson coloca tanta significação dentro de um conto tão pequeno. Então, o conto ele pode ser breve, mas isso não tira essa noção de significação do quanto ele pode ser rico. E é claro, eu não pretendo esgotar a análise do conto, com certeza há muito mais por trás disso, seguindo principalmente a ideia do Hemingway da teoria do iceberg, que o que nós vemos é apenas a ponta de algo que é muito mais profundo. Então nós vemos ali uma primeira história, mas por trás dela nós vemos tanta crítica social, tanta crítica a diversas instituições, à igreja, à família, ao sistema, ao funcionamento das pequenas cidades, ao modo como as pessoas se comportam. Então há muita coisa nesse conto e eu convido vocês a deixarem aqui também nos comentários aquilo que vocês acham. Curta o vídeo se gostou e também se inscreva no canal se for novo por aqui. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.